Vamos começar uma live sobre as adaptações de Duna no cinema. Esperar o pessoal entrar um pouquinho mais. Cláudio Vila já entrou, daqui a pouco eu falo com ele. Matheus, Ana Paola, Alan de Alderi, Reinaldo, boa noite pessoal. Chalamet Stars, pessoal do Timothy Chalamet já está chegando também. Sandra Helena. Sim, todos excitados para a Duna. Boa noite, pessoal. Daqui a pouco a gente começa a falar um pouco mais. O pessoal está chegando. Boa noite, Amoras, Matheus, Farid, Lucas, Luke. Hi, Farid. Vou convidar aqui o Cláudio, tá, gente? Cláudio Vila, para a gente começar já a conversar um pouco. Hoje o tema vai ser exatamente sobre isso, sobre as Grande. adaptações. Cláudio Vila. Deixa eu ajeitar essa câmera ruim aqui. Tranquilo, meu filho. Tranquilo, senhor. Tudo ótimo. A gente está só esperando entrar mais uma galera. Vamos lá. Tá começando a chegar. E a gente vai conversar um pouco. É interessante como a internet une paixões, né? Eu, Verdade. eu e o Cláudio, a gente se conhece desde a época do Orkut. Vai revelar Nossa. um pouco as nossas idades, mas tudo bem. E Olha, eu costumo dizer que eu tenho 30 anos com 10 de experiência na área, viu? pronto. Então a gente se conheceu no Orkut, numa comunidade do Orkut, chamado Conselho Landsraad, criado Verdade. pelo Cláudio, e era uma comunidade Verdade. muito movimentada, muito legal. Se eu não me engano, na época foi a maior comunidade de Duna do Orkut, cara. Chegou a ter 400 pessoas. Sim, foi a maior comunidade no Orkut, a gente se conheceu por lá. E aí Verdade. agora a gente está novamente voltando à Duna, vou até mostrar aqui que isso é uma coisa muito linda, né? Esse livro é algo que desperta paixões. Ah, você viu que eu coloquei atrás aqui parte do negócio da minha coleção, né? Sim, lindo, lindo Ah, esse filme. coisa linda, ó. Coisa linda. E é Aqui é exatamente antigo. sobre essas adaptações, e eu queria até conversar também, Cláudio, antes da gente começar mesmo a falar das adaptações, a gente estava Aham. trocando umas ideias pelo WhatsApp, viu, pessoal? E aí a gente falando sobre assim, a gente ia ter um cuidado de não falar muito spoilers, né? E aí até o Cláudio brincando, pô, mas o livro é de 1965 e não tem spoilers. Aí a gente Já conversando, tiveram 45 anos para ler, galera. Vamos lá. 55, né? e aí a gente conversando, né, na brincadeira, a gente fez um cálculo que Duna ele foi editado primeiramente aqui no Brasil pela editora Nova Fronteira, e ele deixou de ser publicado em 1987, 1989. E ele Foi. voltou novamente a ser publicado quando a Aleph, a editora, pegou os direitos em 2010. Né? Então foi um hiato de 20 20 anos, anos. né? 2 décadas, um pouco mais de 2 décadas e alguns anos, que ninguém tinha um livro físico de Duna para ler. Então, isso, para uma obra, para um universo, você praticamente estrangula isso, né? E você não cria novos fãs, né, Cláudio? E curioso até porque a série de TV da Sci-Fi saiu em 2001, né? E não teve uma reedição do livro para acompanhar a série, né? Não aqui no Brasil, pelo menos. E é exatamente também. O filme do David Lynch, que a gente vai falar daqui a pouco, foi em 1984. Então a ideia era que a partir dali que a coisa começaria mesmo a ter mais livros, mais publicações, e foi a década que acabou a editora Nova Fronteira, não se interessou mais em É verdade. né? Eu acho que a gente pode já começar a falar alguma coisa. Para quem Vamos lá. está entrando agora, a gente vai falar um pouco sobre o livro de Frank Herbert,
Duna, escrita em 1965, e como foi difícil, como é difícil colocar esse pequeno livro de mais de 500 páginas, né? Assusta de início quem olha assim, vou começar uma leitura, isso aqui é uma Bíblia, né? Que a pessoa fala, não, não vou ler isso tudo, mas eu garanto que vai ser uma leitura prazerosa, tá? Então começou É. com esse livro e aí a partir daí influenciou vários leitores, vários cineastas, vários diretores para diversas outras obras e as pessoas ficaram pensando, por que não adaptar esse livro para as telas do cinema, né? E aí começou a primeira tentativa, foi com o Alejandro Jodorowsky, né? Em 1974, 75, ele pensou um pouquinho. É muito interessante. Eu assisti o documentário. Quem não assistiu o documentário, eu até dei uma olhada novamente. Boa noite, pessoal que está chegando. O Jodorowsky, hoje, ele está com 91 anos. Na época que ele Nossa. fez o documentário, ele estava com 83 anos de idade. E o tema do Duna, né? Duna dele, na realidade, ele não conseguiu. É o maior filme jamais feito. É exatamente o que ele conversa, né? E o Jodorowsky, ele é um pouco aquele diretor mais controverso, porque ele é muito apaixonado pelo que ele faz, mas os filmes que ele tinha lançado, ele lançou um filme em 1970, que era El Topo, e depois esse El Topo, ele só passava à meia-noite nos cinemas lá nos Estados Unidos, né? Era tipo assim uma obra. Uma loucura, né? Era muito mistura, era um western com viagem espiritual, era uma coisa Eu assim. acho que o Jodorowsky ele surfou muito na coisa da psicodelia dos anos 70, né? Sim, o pessoal está perguntando onde é que tem um documentário. É um pouco complicado de achar, a gente tem que baixar via torrent. Eu tenho aqui, depois eu posso tentar disponibilizar nos canais do YouTube. A gente tenta fazer isso e coloca para vocês. E esse El Topo foi em 1970. Ele fez muito sucesso porque o Bob Dylan, na época, assistiu, achou muito bom, aí deu aquele boom, né? Naquela época da galera mais alternativa, e ele era muito psicodélico também, ainda é, o Jodorowsky. E aí ele também fez um outro filme que era A Montanha Sagrada, né? Que era em 1973, que era mais psicodélico ainda do que o esse El Topo. E aí ele estava surfando uma onda na Europa e nos Estados Unidos de crítica, todo mundo elogiando o trabalho. E aí um produtor resolveu conversar com ele que estava com interesse de fazer com que ele fizesse um filme, queria fazer um filme dele. E aí disse, qual o filme que você quer? Né? E aí ele disse, Duna. Ele nunca tinha lido Duna. Disse que o amigo dele tinha dito que era muito bom. Ele nunca tinha lido Duna. Deixa só eu fazer aqui mostrar aqui para vocês. Esse rapaz aqui, é o Alejandro Jodorowsky. Aí ele chegou com esse diretor e o cara perguntou qual filme que você quer fazer. Ele, Duna. Ele disse que poderia ter dito Don Quixote, qualquer outra coisa. Ele falou Duna e nunca tinha assistido Duna. Para vocês terem uma ideia como é que é o estilo do Jodorowsky, é nesse termos aqui é a Montanha Sagrada. Né? Só para vocês terem ideia do qual era a concepção dele, aqui já é Duna, mas eu vou mostrar mais um pouco da... Deixa eu mostrar aqui esse daqui. Isso aqui é da Montanha também Sagrada. Você vê um pouquinho o estilo do diretor, né? Uma coisa totalmente psicodélica, né, pastor? Bem da época. Uma coisa bem psicodélica, né? Ele gostava disso, era algo que chamava atenção na época. E aí ele aceitou o desafio, ele foi para um castelo, Cláudio. E aí ele ficou, o pessoal está pedindo sem spoiler, a gente tá fazendo, viu? Sem spoiler. Então... Agora nenhum spoiler. E aí ele foi para um castelo, leu Duna, gostou. Só que aí ele fez uma concepção dele. Quando eu vi a concepção do Jodorowsky da primeira vez, assim, o que ele queria, eu sei que você não é muito simpático à obra dele, nem um pouco, mas até que eu achei interessante, eu achei engraçado. Ele é muito visceral. Então ele disse que quando ele foi convocar os artistas que iam fazer parte a tudo, né, banda musical, ele
ele botou uma guerra espiritual, porque ele disse que Duna ia revolucionar espiritualmente o mundo. Né? Ele ia revolucionar. Eu acho que a minha grande crítica ao projeto dele, né, até pelo que eu estudei um pouquinho, eu acho assim, ele fez trabalhos incríveis. O Jodorowsky, ele fez os Metabarões, que é um quadrinho muito legal, ele fez Sim. Incal, que é um trabalho fantástico. Só que eu acho que o grande problema é assim, ele queria fazer um filme que não era o Duna. Ele queria fazer uma outra coisa e queria dar o nome de Duna. Se ele tivesse feito qualquer outra coisa da cabeça dele, seria incrível. O que me incomoda muito é ele pegar uma história que tem toda uma amarração, tem toda uma analogia da ecologia, da religião, que é o cerne do livro, e fazer uma coisa da cabeça dele. Você lê o roteiro dele, o que tem, é uma coisa completamente absurda. Não tem nada a ver com o livro, não tem nada a ver com a história. Realmente não tem. Então, assim, para os fãs, ele faz umas mudanças muito, muito radicais. Então, o fã que gosta do livro iria um pouco ficar frustrado. Mas eu entendi um pouco o que ele quis fazer. Eu acho que seria uma visão, não seria Duna, mas seria uma visão interessante como ele foi chamar, né? Ele foi chamar para ser o imperador do filme Salvador Salvador Dalí, Dali. somente, né? Ele Orson queria Welles para ser o Barão Harkonnen. Orson Welles para ser o Barão Harkonnen. Ele chamou a banda Pink Floyd para fazer cada um dos temas das casas, né? Porque de Você Duna. sabe a história como é que ele convenceu o Orson Welles a ser o Barão Harkonnen, né? Fale, por favor. Que ele, pelo que eu lembro, porque o Orson Welles não queria fazer de jeito nenhum, né? E Não. aí ele falou que o Orson Welles ele poderia escolher o chefe de cozinha que ele quisesse, que o Jodorowsky ia pagar esse chefe para fazer o jantar dele todos os dias durante a gravação do filme. Alguma coisa assim a história. Porque sabia que Exatamente. ele era um apreciador de gastronomia, o Orson Welles, ele O, gostava, né? o Salvador Dalí queria uma girafa dentro do. É, Uma coisa mais ou menos assim. Ele ia chamar o Mick Jagger, falou com o Mick Jagger para eu poder lembro fazer disso. o Fade Out, né? E era um elenco surreal também. E aí, o que é que tem de perfeito nesse filme, né? Nesse filme que não saiu? Eles conseguiram juntar uma galera, como vários quadrinistas na época que ainda eram jovens, que são hoje em dia são referência, né? Em qualquer Uhum. conversa de quadrinistas da Europa e dos Estados Unidos. O Giraud, né? Que ele começou a ver algumas obras, ele gostou. O Giger, não, Giger não, o Moebius, né? Moebius. Então, ele começou a chamar para fazer desenhar toda o filme, exatamente o que o pessoal está falando. Ó, O que estava envolvido no projeto também, não estava? Era só o Moebius. quem? O H.R. Giger estava envolvido no projeto. Sim, o Giger ele chamou depois, porque o Giger ele pintava, né? Então, no caso de Rodolfo, queria que ele fizesse, viu os trabalhos dele, achou uma coisa assim fora do comum e também chamou. Então é um grupo de peso, né? Que ele chamou para fazer essas. É, na época, o Giger ele não era praticamente ninguém, né? Porque logo depois do projeto do Duna que falhou, ele foi fazer o Alien, né? E Do Ridley Scott. o pessoal está Foi aí que ele foi o perguntando brilho dele, né? o Metabarões e o Incal. O Incal veio primeiro, tá? Muito do É, ele tava... Incal é o que ele não conseguiu colocar o filme, que ele não conseguiu fazer o Duna, até no documentário ele explica sobre isso. E os Metabarões, que são quadrinhos, tá? Incal e Metabarões, ele também pegou algumas coisas. Uma das coisas assim que ele colocava lá, e aí não é spoiler, porque é a visão dele, né? Porque, como Uhum. vocês sabem, Duna tem uma história fixa. Duna é uma história de um planeta deserto, que é o que dá o nome ao livro, Duna, que existe uma especiaria chamada melange, que consegue prolongar a vida, ampliar a consciência, só existe nesse planeta, e o universo é governado por um império, e cada planeta existe uma casa, né? Tem a casa Atreides, casa Harkonnen, que eles dominam o seu planeta, e uma dessas casas é responsável por fazer a mineração dessa especiaria e a partir daí distribuir para todo o universo. Né? Essa é a história básica, e aí, no caso, a gente vai conhecer a história de Paul Atreides, que é da casa Atreides, e a partir dali, ele é um jovem de 15 anos, e eles estão no planeta Paraíso, né? Planeta Caladan, que é abundante em água, e o imperador
não é spoiler, tá, pessoal? É o enredo da história. O imperador ele faz com que essa casa saia do seu planeta natal, vá para Arrakis para poder fazer esse controle da mineração do melange. Eles tiram de lá uma casa inimiga, inimiga pessoal deles, né, que é a casa Harkonnen, eles saem de lá. Mas tudo isso é um plano do imperador, junto com essa casa, para destruir a casa Atreides. Então, esse é o enredo, né, Cláudio? Essa é a base, né? É o que está na parte de trás do livro, né? Na contracapa. Isso, exatamente. E aí, eu acho que a pessoa está falando também que assistiu o Jorodowski uma vez para nunca mais. Tem a questão também de acusação de abuso, né, sexual. Tem algumas questões também pertinentes a isso. O Jodorowsky, ele é um cara totalmente alternativo, né? Outro, não é um cineasta comum, né? Eu acho que se a gente for comparar, assim, guardada todas as devidas proporções, ele é um cara que se assemelha um pouco ao Tim Burton, um pouco ao Tarantino, tem um estilo muito específico de cinema, né? Muito peculiar, na verdade, né? Exatamente. Uma das coisas interessantes que na pesquisa a gente vai conversando e vai vendo, ele fala o seguinte, tá? Vou até ler para transcrever o que é que ele fala, né? Eu queria fazer um filme que desse às pessoas que tomaram LSD na época as alucinações que elas tinham com a droga, mas sem alucinar. Eu não queria que tomassem LSD, mas queria reproduzir seus efeitos. O filme iria mudar as percepções do público. Então, o que eu queria era criar um profeta que mudasse as mentes dos jovens de todo mundo. Para mim, Duna seria como a chegada de um Deus, Deus artístico, cinematográfico, queria criar algo sagrado, livre, com novas perspectivas. Foi tão louca aqui a situação dele, que ele tinha um filho dele de 12 anos, que é o que atuou com ele no primeiro filme em 70, acho que o menino Ele ia tinha... ser o Paul, não era? Ia ser o Paul, ele com 12 anos de idade, o menino treinava 6 a 8 horas por dia Por de dia. artes marciais, espada, exercícios para ser o Paul. Agora, Pascal, deixa eu levantar uma pergunta para você, até para o pessoal que está vendo a nossa live opinar. Você acha que, supondo que esse filme realmente fosse feito do jeito que ele queria, vamos supor que ele tinha todo o dinheiro do mundo para fazer o que ele quisesse, você acha que ele realmente alcançaria esse efeito, esse pretenso efeito de ser um filme que alteraria o cinema, que faria as pessoas terem a mesma viagem da psicodelia do LSD? Ou você acha que isso é meio bobagem, é muita conversa para boi dormir isso aí? Eu acho que ele não seria esse boom, na minha opinião, não seria esse boom, porque assim, muito alternativo. Ele às vezes ele não enxergava ao Duna, ele trabalha com política, com religião, com Com ecologia. ecologia, com filosofia. O filme do Jodorowsky não iria trabalhar com isso, iria trabalhar apenas com religião, mais especificamente espiritualidade, né? Era a intenção dele fazer um filme, uma mensagem espiritual de mudança de consciência cósmica, tanto que no final do filme dele, o próprio planeta Arrakis se transformaria num ser verdejante e iria se movimentando pela a galáxia, convertendo os outros planetas. Então, para você ver uma ideia, era isso. O nível da brisa do cara, né? Pronto, o nível da brisa. Agora, o que é que realmente deixou de marca? Aí tem uma situação. Quando eles foram apresentar esse projeto, eles fizeram algo que nunca ninguém tinha feito. Eles compilaram, fizeram storyboards de todo o filme, desenharam quadrinho a quadrinho, né? Tanto que eles tinham esses quadrinistas perfeitos, colocando cena a cena, como é que seria a parte cinematográfica, onde é que ia ter efeito especial. Uhum. E eles compilaram um livro gigante, com fotos, com imagens, com todo o figurino, e levaram para cada uma das grandes, né, indústrias Grandes cinematográficas estudos. aí dos Estados Unidos. E quando o pessoal viu aquilo, ficou assim, poxa, o que é aí? O que realmente não fez o projeto andar foi o próprio diretor. A Hollywood não confiava nele como para dar o dinheiro que ele queria na época, né? Não confiava. O custo Mas era muito alto também, né? Oi, Cláudio? Era um custo altíssimo, né? O orçamento que ele pediu era uma coisa fora da realidade, até para a época, né? Exato. E aí, aquele book, né, aquele livro com todo. Ficou lá. E o que a gente viu é que a partir daquilo ali, muitos filmes, por exemplo, toda a galera que ele juntou, que o Jodorowsky juntou, foi chamada para fazer o primeiro filme Alien. Toda a concepção de Alien, para quem não sabe,
era a concepção da família Harkonnen, do filme do Também Jodorowsky. bebeu muito dos primeiros, da mostra dele, né? Sim, tudo, tudo. O Giga, ele fez esse mundo no caso, para Duna, para a casa Harkonnen. E Allen se Uhum. apropriou disso, porque eles chamaram todos eles para fazer a parte do filme, roteiro e tudo mais. E a partir daí, muitos filmes, Indiana Jones, ele vai citando lá vários filmes que usaram das estratégias deles. Prometheus, a galera falando aqui exatamente, Prometheus foi outra situação que foi usada. E o cinema se aproveitou, o Exterminador do Futuro, porque tinha tido uma visão que ele colocava lá. Então, de concreto, teve isso. As pessoas, a partir dali, viram que aquilo ali poderia ser um modelo mais profissional de fazer as coisas. Né? Ah, sim. Eu acho que, no caso de Duna de Jodorowsky, seria isso, né? Essa questão. A gente vai correr um pouquinho, porque senão a gente tem que falar também do filme de 2020, que a galera quer saber. Mas é uma coisa Fala da interessante. série também de 2001. Tu quer falar logo do filme de 84? A gente conversa de 84 e depois ir para a série de 2000? Pode ser, parece bom. Vamos lá. Pronto, ó. Para fazer o link do Jodorowsky com Duna de 1984, no documentário, é engraçado essa parte, o Jodorowsky ele fala que depois que ele não conseguiu fazer Duna, né, o pessoal Dino de Laurentiis tiraram os direitos dele, ele não conseguiu fazer, e aí o Uhum. David Lynch foi chamado depois para fazer essa empreitada. E o Jodorowsky disse que depois disso ele não fez mais filmes, e o Jodorowsky ficou bem 20 anos também sem fazer nenhum filme. Foi tão frustrante isso para ele que ele não atuou mais como diretor. E quando saiu do 1984, os filhos dele queriam que ele fosse para tirar isso. Não, vá ver esse filme. Não quero ver mais Duna na minha frente. Vamos ver. Aí disse que ele foi combalido, a força, os filhos dele levando ele para o filme, que eles tinham que tirar isso dentro dele. Era como se fosse para sessão de descarrego, né? Já Exorcizado. exorcizar. E ele disse que foi. Disse que quando começou a assistir o filme, ele combalido de início, e aí de repente começou sorrir, a sorrir, e disse: é uma bosta, é um fracasso, né? E saiu feliz do filme. E até ele fala: me desculpa, mas eu sou humano. Quando eu vi aquilo era uma droga. Então ele saiu feliz. Né? Então eu vou para o filme Olha, de. eu vou polemizar um pouco, viu? Eu ainda acho que é melhor do que o que ele queria fazer, viu? Sim, sim. Não, o Duna de Acho que é 1900. bem melhor do que ele queria fazer. E Concordo. você vê a arte conceitual do Duna do Jodorowsky, assim, o Paul Atreides parece o Lion do Thundercats, é uma coisa assim, enfim, eu acho muito Olha aqui, surreal. vou Mas, mostrar aqui mas para falando você. do Lynch, eu acho que o filme dele, pelo menos pra mim, ele foi muito importante, né? Nossa, novinho, hein? Exatamente. Olha só, Pode falar, estou mostrando e você vai mocinho falar. ainda. Eu acho que pra mim o filme do Lynch foi muito importante, porque foi a- o meu segundo contato com Duna, né? A gente até vou dar um pequeno spoiler aqui. Eu conversei com o Pascoal, a gente está com uma ideia de fazer uma outra live mais para frente, falando de outras mídias, né, do Duna, né, Pascoal? De jogos, Sim, de sim. videogame, de livros, né? E a gente pretende fazer isso. O meu primeiro contato com Duna foi um jogo de 1991 que foi feito pela Virgin, que era baseado no filme do David Lynch. Né? Então eu joguei aquele incrível, fui atrás do filme, assisti o filme, pirei no filme, peguei o livro e aí nunca mais parei, né? Então eu acho que a gente tem que reconhecer a importância do filme do Lynch, que apesar dos problemas, eu acho que para a época que ele foi feito, ele foi Isso é uma homenagem aí, visualmente claro. coerente. Nossa Senhora, grande Sting. Eu acho que ele foi um filme que, para a época, ele foi feito de uma forma relativamente coerente, apesar dos problemas de produção, né? Mas eu acho que ele foi a introdução do Duna para muita gente. Muita gente conheceu esse universo, conseguiu captar o que havia de interessante no filme dele e partiu para ver, para ler, para poder ter outros contatos com o universo, né? Pelo menos para mim foi assim. Sim, para mim também. E aí, no caso, a gente entrega de novo a nossa idade, no caso a É, minha. Eu assisti o Duna de 1984 no cinema. Eu era um menino, 12, 13 anos. ah, E eu
eu não assisti no cinema, eu vi depois. Eu fui ler o livro, eu tinha 9 anos de idade, Pascoal. 9? Não. Tinha 11 anos de idade, cara, imagina. Em 91, eu sou de 79, 12, né? A idade que meu filho tem hoje. E era uma coisa absurda, porque eu ia com esse tijolo para a escola, eu lembro até hoje, né? Ia com o tijolão para a escola, no recreio eu sempre a escada lá do. Tinha um ginásio lá, ficava lendo. Chegava os moleques da minha sala, mas o que você tá fazendo? Eu falei, tô lendo, mas por que você tá lendo? Porque eu gosto. Né? Foi o primeiro livro adulto que eu li, foi o Duna. Né? O primeiro contato com um livro que não era juvenil, infanto-juvenil, eu tinha 11 anos. Eu tô relendo agora, a gente tá fazendo aquela leitura coletiva, né? Cara, eu tô lendo ele agora e falo, como é que eu consegui entender isso quando eu tinha 11 anos? Não dá, eu não consigo saber. Porque ele tem nuances, né? Ele tem muitas camadas, muitas nuances para você entender. Né? O pessoal está perguntando, vocês acham o filme do Lynch muito corrido? Assim, a gente tem que dar justiça para o Lynch, tá? O Lynch, no final das contas, aquela edição do filme não foi dele. O Lynch ele fez o filme com Exatamente. aproximadamente 4 horas. O maior erro do Lynch foi querer fazer o Duna em apenas um filme. É o que o Denis Villeneuve não vai fazer, né? Ele vai fazer 2 filmes para poder contar a história de Duna. Já na época, não, ele tinha feito sucesso com Homem-Elefante, né? Que tinha sido sucesso de crítica. E aí chamaram e ele quis fazer em 4 horas. Não aceitaram as 4 horas, cortaram para 2 horas e ele É. saiu. Então a edição ali depois foi toda cortada, feita por outras pessoas. Tanto que ele hoje em dia ele detesta falar do filme, ele não fala do Ele, filme. ele deu até uma declaração na imprensa faz acho que uns meses atrás que ele falou que não vai ver o filme do Villeneuve. E se recusa a assistir o filme do Villeneuve. Isso. Para ele foi muito, muito traumático. Também onde eles fizeram, Parece eles que foram Duna é cobertos. traumático para muita gente, né, Pascoal? Causa traumas às Sim. pessoas, né? Para mim, quando eu assisti, aquilo me encantou. Eu não entendi nada daquilo. Eu fui para o cinema, não entendi absolutamente nada. Porque imagina, você começa a chegar no cinema, é igual no livro. Você começa a ouvir Bene Gesserit, Chris Haderach. Você começa a ver uns nomes estranhos, Casa Harkonnen, Gonjabar. E você não entende muita coisa. Então eu saí de lá sem entender nada. O Cláudio caiu, tá, pessoal? Mas a gente vai conversando. Daqui a pouco ele entra de novo. Eu não entendi nada do filme, nada, nada, nada. E aí eu saí, mas aquilo ficou na minha mente. Que negócio legal, é um negócio estranho, mas é legal. E aí depois conversando com alguns colegas, não, Alderi, perguntando se eu usei LSD. É no filme do Jorodowski, Alderi, não é para esse filme. Mas eu saí do filme e eu conversando com um colega meu de escola, e disse, cara, eu vi um filme, tinha uns vermes gigantes. Eu não sei o que é que de onde é que eu vi esse filme. O cara, é baseado num livro. Aí, baseado num livro é Duna. Aí eu fui atrás também. Pronto, Cláudio voltando, tranquilo, Cláudio. Estou Pô, contando você um pouco perdeu um pedaço do que você estava falando aí, Pascoal. Pronto. Só quando da mesma forma que eu assisti o filme no cinema, não sabia que era baseado num livro. Conversando com um colega de escola, ele disse que tinha um livro. Eu fui atrás, e aí ele disse que tinha um livro. Aí eu também, nessa idade, 12, 13 anos, fui para a livraria, pedi Duna. O cara olhava para mim assim: como é que 12 anos? Que é Duna? 500 páginas, né? Só pagando, só pagando. Eu tive que pagar antecipadamente o livro para ele poder pedir. E aí Acreditar, né? eu fui ler, para acreditar, né? Então, assim, o Duna do Lynch, emocionalmente, para mim, né? Assim, a coisa. Eu É. amo. E para quem não também quiser ver, existe uma versão estendida do filme, de praticamente quase 4 horas, que é um fã, ele Que pegou melhora toda. bastante o filme, inclusive, né? Melhora bastante. Ele é um filme todo, colocou todas as cenas que foram cortadas. Quem quiser, eu criei um canal no YouTube, Duna Arax Brasil, e tá lá o filme, legendado bem bonitinho. No caso, não é o filme entre aspas, do Lynch, né? De 2 horas, é esse com extensão. Mas eu acho que quem quiser, assiste do Lynch primeiro para depois assistir esse, porque vale a pena também. Eu acho que tem algumas coisas que eles acertaram, a questão mais sombria, mais dark do filme. Não é uma coisa. Né? A questão da caracterização também de alguns personagens ficou legal, outros ele exagerou um pouco, mas algumas ficaram interessantes. Acho que a caracterização tá, em muitos casos, muito melhor do que a da série, inclusive, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Sim, aí é o que nós nos batemos. Né? A série, para mim, eu assisto porque eu sou
fã, né? A Mas série é o Jodorowsky pra você, né? O que é o Jodorowsky pra mim, pra você é a série, né? não é muito que. Depois o pessoal fez algumas perguntas também aqui, a gente vai responder. Então, assim, o Duna do Lynch ele tem essas dificuldades. Eu acho que tem no Prime Video, valeu, quem está falando aí. Mas não vão achando que o livro é isso, tá? Então, só. Porque assim, não é. Ele fez uma bagunça lá, colocou coisa que não deveria, raspou o cabelo das Bene Gesserit. Né? Eu acho que o filme, assim como para nós foi, Pascoal, eu acho que o filme do Lynch ele é uma excelente introdução ao que é a ideia do Duna. Você pensar que aquilo é um apanhado das principais ideias, né? E a partir daquilo é uma coisa que se expande, se estende e cresce muito mais do que no filme. O filme é uma base. Eu acho que é um começo para quem se interessa pela história. Exato. O pessoal está falando, o que acham do final do filme com a chuva? A gente não vai dizer o que é o final, mas a gente pode falar desse final, porque não tem no livro, tá, pessoal? Então, assim, é uma coisa. Quais são as diferenças? Mas aí a gente tem que falar uma coisa. Aí eu vou até novamente mostrar aqui uma imagem que eu estava passando aqui do Duna de 1984. E chamaram o Sting, tinham atores bons, mas o Duna de 1984 ele tinha um aval especial. Tinha uma pessoa lá na produção que era muito especial. Esse senhor sorridente, barbudo, nada mais, nada menos que o autor do livro, Frank Herbert. Né? Titio Frank. E Frank Herbert acompanhou de perto, o tio Frank, como é carinhosamente chamado, ele acompanhou muito de perto as gravações, e aí ele acabou autorizando algumas liberdades artísticas que o Lynch fez, até mesmo pela questão dos efeitos especiais da época, que não tinha como chegar. Eu não sei se tu sabe, Claudio, existe o povo no Duna, né, que são os Framers, e todas as casas lá, as batalhas, elas são muito corpo a corpo, é muito visceral, é faca, espada, né, é uma luta de corpo a corpo. Uhum. Eles usam, vez ou outra, pistolas, mas assim, o grosso, a briga que eles gostam mais mesmo é de espadas, né? E os frames também são esse povo. E eles inventaram no filme uma arma sônica, né? Não existe isso no livro, né? Uma arma sônica que através do som eles conseguem destruir ossos, fazer com que as pessoas sejam atingidas. Não tem isso. Mas isso foi feito porque eles não tinham condições técnicas de fazer isso no deserto. Não tinha a mínima condição de fazer isso no deserto. Acho que tu ficou de lado agora, Cláudio. Tu vai ter que colocar o teu celular em pé Porque mesmo. eu tenho que colocar o celular para carregar. Ah, Ver se eu tá. consigo apoiar ele aqui, peraí. Bom. E aí, essa é uma das coisas que as mudanças, né? E assim, os efeitos especiais eram horríveis, vamos ser sinceros, não eram legais. Né? Então, assim, para a época poderia ser um Eu pouco acho que. melhor, né? Eu não sei, Pascoal, acho que pro filme da década de 80, cara, eu não sei se eles eram. Eu acho que dentro do que o cara tinha de orçamento e de técnica, é claro que o Star Wars, que é anterior, ele é muito mais refinado, né? Mas é um trabalho que tem mais apoio, né? Isso. E a intenção na época era Duna ser o novo Star Wars, né? Para poder Sim, sim. competir. Teve essa vibe de Duna explodir como filme de ficção científica, né? Mas acaba não indo. O pessoal está perguntando aqui onde é que encontra a versão de 4 horas do David Lynch, né? A do David Lynch eu coloquei num canal do YouTube, tá? Canal Duna Arax Brasil. E aí lá eu coloquei legendado, tudo mais. Os livros de Duna existem em duas editoras, a editora Nova Fronteira, que não produz mais, mas existe aí vários PDFs, que a pessoa ainda, a galera lê, e o da Aleph, que é o atual. Pode falar, Cláudio, sobre o Vamos lá. Tô 84. só ajeitando a câmera aqui que tá tudo cagado. Certo. Mas vamos lá. Pronto, agora melhorou. Então, você comentou o negócio das armas sônicas do filme do Lynch, né? Assim como você falou que o Frank Herbert ele permitiu algumas liberdades criativas. E foi a Way, né? Que é o ensinamento das Bene Gesserit que tem no livro.
eu confesso que foi uma saída um tanto quanto curiosa, mas é uma coisa que não me desagrada. Eu não acho que é uma fora do que seria a realidade do universo dele. O que você acha? Eu acho que ele aceitou esse desafio. Era também uma vibe filosófica. Eu acho que tá lá, sabe? Para mim, eu acho legal. Eu acho que tá lá essa questão filosófica, o adormecido deve despertar, uma questão um pouquinho psicodélica também que ele coloca, nessa questão. Eu acho que ele não errou. Eu acho que faltou mesmo mais tempo de filme para poder ele colocar isso de forma como ele gostaria. E aí ninguém queria arriscar na época, né? Com Ele 4 horas, gostaria. 3 horas, 4 horas, a gente vê que hoje em dia Senhor dos Anéis, que é uma produção também de um livro muito difícil, a gente pode fazer esse paralelo. E eles conseguiram fazer 3 filmes de cada livro, conta bem com 3 horas e pouco de filme, que não era uma coisa comum também, e conseguiu fazer um grande E para sucesso. fazer um filme de 4 horas era uma coisa completamente impensável, né? Era completamente fora da realidade, né? Isso, totalmente fora da realidade. E aí o Frank Herbert estava lá, o Frank Herbert disse que não achou ruim as mudanças, porque eram necessárias para poder Uhum. levar do caso do livro para o visual do filme, né? Cinematográfico, e sempre eles vão fazer algum tipo de mudança para adequar, porque realmente a leitura é um pouco diferente, é bem diferente quando você está Sim. lendo um livro e você vai ver aquilo na sua tela. Então, às vezes o fã mesmo, que é o fã raiz, né, como a gente fala, o talifã mais radical, ele não quer que mude um centímetro, né? Uma palavra, né? Um acento. Mas não existe isso na mídia, né? Então, não tem condição. Vamos passar para a série, que aí você. A série Vamos 2000 lá. e 2003, Cláudio. Eu vou mostrar aqui as imagens da série enquanto tu vai falando um pouco. Vamos Para o pessoal entender o lá. símbolo. Eu acho que a série, eu lembro que quando passou, seria importado para ti, porque não passou aqui no Brasil, né? E eu acho Ah, que ela então foi eu mais fidedigna ao livro, até porque tinha mais. eu tenho Ah, eu tenho aqui. também, imagina. Depois saiu no Brasil, né? Depois eles lançaram o DVD. Eu acho que é digna a história do que o filme do Lynch, né? Porque tinha mais tempo até para desenvolver. Eu gostei de alguns atores, muito, por exemplo, da Shani. Eu achei que era uma atriz que, apesar de a gente saber que tanto ela quanto o Paul são muito mais velhos do que os personagens, e é um problema que o Lynch também teve no filme dele, eu gostei muito da Jessica, da primeira série, da segunda mudou a atriz, eu já não gostei tanto. Então, no geral, eu gostei bastante da atuação dos atores em si. Na questão do visual também, né? Algumas roupas eram absurdas, né? Tipo, o Sardaukar de boina, né? A gente até brinca que ele matava os caras de rir, né? Não matava de medo, Para né? quem não sabe, Nesse aspecto. esses daqui são os Sardaukar, né, que são os soldados imperiais, Eu são os acho que foi uma leitura fanáticos mais fiel soldados do até. Império, são perigosos, que são mais assassinos em todo o Império, e realmente representados dessa forma, Cláudio, eles só vão matar a pessoa de rir, porque não tem como ser diferente. E Mas e o esses que eu acho chapéus interessante também, da né? série, se você for. Então. Se você for parar para prestar atenção, eu acho que o que eu entendi da parte visual é que eles tentaram usar culturas diferentes para representar diferentes casas. Então, se você pegar, por exemplo, os Harkonnen, eles têm uma pegada muito Japão, né? Do placete, as cores, as formas, você vê muito isso. O Corrino, que no caso é a Casa Imperial, tem muito uma pegada meio francesa, né? A boina, o estilo das roupas, o estilo dos vestidos. Eu acho que A Cris aqui está falando, a pessoa que tá fez a falando que a série passou no produção canal visual pensou Fox. nisso, tentou fazer dessa forma, né? Mas ele é um filme que ele é muito pouco sóbrio, Os atores bem fraquinhos, acho né? que faltou sobriedade. Desculpa, cortou, não entendi. Ah, eu não gostei da segunda série, quando eles trocaram tanto a atriz da Jéssica quanto a atriz do Stilgar. A atriz da Jéssica da segunda série, eu achei ela terrível, assim.
não tinha carisma nenhum, na minha opinião, né? E o Stilgar também da segunda série também me pareceu. Eu não Mas aí é gostei. uma questão de muito de opinião, assim. Você não gostou de nada, né? Eu não consegui assistir. Eu assisti uma vez, tentei assistir uma segunda. Olha que eu sou fã. Assim, ele é realmente o mérito dela é ser fiel, muito fiel ao livro. Mas o cenário, aquele deserto artificial, é um negócio broxante. Você fica vendo ali, é um negócio. É, aquilo faltou dinheiro, né? Aquele fundo de pano ficou um negócio Não, bem, o bem dinheiro foi estranho, todo né? pro chapéu, viu? Foi tudo feito em estúdio, né? É, Chapéu é o que não faltava. exatamente. Mas tirando o deserto, por exemplo, os cenários em geral, tirando o deserto, me agradaram também. O Palácio A3 eu achei que ficou bacana. É, o Sietes eu achei um pouco estranho, mas eu acho que agradou completamente. Não sei o que as pessoas que estão nos assistindo acham também da série, se temos mais pessoas favoráveis ou mais pessoas contra, né? Qual que foi a visão geral, né? Eu acho que tem uma galera mais nova que conheceu Duna pela série. Então, da mesma forma que eu conheci Duna em 1984, e essa galera mais jovem que a gente vai conversando odeia esse Duna de 84, né? Acha que é um Duna ultrapassado, pessoal muito velho, não gostam lá do Duna. Eu tenho essa resistência com a série. A série, ela durou. Ela foi feita em 2000, ela abarcou o livro, né, o Duna, e em 2003 eles continuaram a série pegando Messias de Duna e os filhos de Duna, né? Que aí eles fecharam, que eu achei inclusive essa segunda metade da série melhor do que a primeira, porque para mim o ator que faz o Paul, como é o nome dele? Uhum. Esqueci o nome dele agora, mas Alec. É o Alec Newman. Pronto. Para mim, o cara não era um bom ator. E aí, quando ele saiu de cena, né? Aí ficou melhor. É, não é um cara todo. Eu acho que são bem maiores Sim. do que a gente tinha com esse ator. Eu acho que a gente pode. Nós estamos com 42 minutos. A série me agradou. A gente está com 42 minutos. Né? O Instagram nos dá, em média, 50 minutos. Então vamos falar do filme, né? 2020, gente. É uma É, hora, né? a perspectiva do Vamos falar filme do filme, seria para então, no agora, final. 18 de dezembro de 2020. A gente não sabe ainda se vai manter a Se o Covid deixar, né? se o Covid-19 deixar, eu acho que existe uma grande possibilidade de Vai não manter essa estreia data. em dezembro, porque Tenet, porque assim, na Warner tem Tenet, Mulher Maravilha, Godzilla vs King Kong e aí Duna. E aí Tenet já foi agora liberado trailer, liberado algumas imagens, e eles não disseram a data, né? Ele estava programado para julho. E aí a Mulher Maravilha vinha depois. Então, se o Tenet for adiado, vai ser o efeito cascata e possivelmente Duna não estreia. Infelizmente, a gente sabe da pandemia. Não dá para saber o que vai acontecer ainda, né, Pascoal? Isso. E aí, Danny, Realmente a gente não sabe o que dizer. Danny Mas do Villeneuve, filme, eu acho que a grande surpresa do filme, eu acho que a grande o pessoal que está acompanhando de perto também deve concordar. Eu acho que foi o elenco, né? O Villeneuve ele conseguiu reunir um elenco assim, sim, ela conseguiu colocar no mesmo filme o Oscar Isaac, aquele. conseguiu a Rebecca Ferguson, o Timo hoje em dia o queridinho de Hollywood, né? A grande promessa como ator mais jovem, colocou Jason Momoa, o Momoa, o Jason Momoa, quer dizer, ele conseguiu reunir um elenco fora Zendaya, né? Também, que aí ela faz fazer Shani, também outro grande, da Naya. grande fã-clube que era a galera jovem. Olha, eu confesso que de todos os atores, ela é a que mais me Eu preocupa. assisti o seriado Euforia dela, tá? Depois que eu vi a série Euforia, eu me É, despreocupei. Ela é uma atriz muito boa. Aí o Momoa, como o Duque ainda sem a barba, você acha quase, que ela consegue quase carregar reconhecido. uma Shane nas costas? Consegue. O grande Brolin, Eu lembro que no começo eu estava um pouco preocupado com o Chalamet, Netflix, né? né, velho? O que me tirou a preocupação foi quando eu assisti aquele O Rei.
A nossa mudança foi essa, né? A gente fala Oi? sobre mudança da adaptação de filme para o livro. O Denis Villeneuve, é, o Liet Kynes, o planetólogo do livro, era homem branco, né? Acho que ele falava isso. E aí ele molda para uma mulher negra. O Villeneuve também, de acordo com as entrevistas que a gente estava vendo e lendo, né? Mostra que ele tem essa vibe também de dar para as mulheres um papel muito forte. Em Duna, as mulheres têm um papel muito forte, muito atuante. Né? Um maior protagonismo, né? Isso. E alguns atores, eu vou ler aqui para ver como é coisa interessante. Deixa eu ver quem é esse aqui. O Oscar Isaac, né? Ele, de Guerra nas Estrelas, Star Wars, ele fala a seguinte coisa sobre o filme. Eu estou animado. É, Ele disse que o filme tem um elemento brutal na coisa toda. É assustador, muito visceral. Villeneuve já tinha falado que Duna é um Star Wars para adulto, né? Então, é uma das situações. O Dave Bautista, né? O Drax, de Guardiões da Galáxia, também ele Ok. fala que é brilhante, diz o ator, né? Porque ele diz assim, para eu sentar e ler Duna Verdade, é ele algo bem também como complicado pela Ravan. forma como eu leio. Tenho dificuldade de me manter concentrado por tanto tempo. Mas a abordagem dele é muito fiel aos livros. Você conhece o estilo cinematográfico dele, é perfeito. Ele foi destinado a isso. Espero que ele não se importe que estou contando isso. Dave Batista falando que ele foi fiel, muito fiel ao livro. Eu acredito que o Villeneuve ele é fã da obra do Frank Herbert e ele disse que está fazendo isso com muito cuidado, com muito amor. E quem assistiu Blade Runner, que é o 2049, quem assistiu A Chegada, quem assistiu Sicário, né? Foi até fez uma pergunta sobre isso, tu pode até responder essa, que ele fala, o que esperar, qual a opinião de vocês sobre a direção de arte que o Villeneuve está tomando? O que é que tu acha? É que a gente tem poucas fotos por enquanto, né? Acho que parece bem sóbrio, né? Eu acho que é o que faltou um pouco na série de 2000. Só que a gente precisa ver as outras casas, né? Outras imagens, O né? Greg Mas Fraser, parece né? que vai ser algo bem O sóbrio. Greg Fraser Vamos ver o que vai foi acontecer. chamado para fazer a fotografia, é o cara que fez Rogue One, que é muito bonita a fotografia de Rogue One, fez Lion, uma jornada, também muito bonito, e foi chamado também para fazer o novo Batman, né? Então acho que nesse quesito o Villeneuve não é algo colorido, né? Os filmes deles não é algo de muita cor, um tom mais uma cor mais quente, né? Mas não é colorida como são as coisas do Lynch, de 84. A pessoa está falando aqui, o Villeneuve não gosta tanto de cores, mas as fotos estão muito bonitas até agora, exatamente. Mas eu acho que vai ter esse destaque. Claro, eu Uhum. acho que nós vamos ter que encerrar, porque nós estamos com 48 minutos. Eu queria que você falasse suas considerações finais. Concordo. Cláudio, eu acho que deu um pequeno Dois probleminha minutos agora só para na tua acabar. conexão, tá? Eu vou falar um pouco, aí se melhorar, tu Ah, fala, a primeira tá? agradecer o convite aí para fazer essa live. Pena que ela é curtinha, não dá para a gente falar tudo que a gente gostaria. Sim. Agradecer o pessoal que participou, que está ouvindo a gente falar aí. Para quem não sabe, pessoal, e aí eu vou te cortar, Cláudio, porque a tua conexão caiu um pouquinho. O Cláudio ele tem um grupo no Facebook, Tá Conselho bom. Landsraad, tá? Quem quiser participar do grupo dele, Conselho Landsraad, no Facebook. O Cláudio é um dos primeiros. Então, só agradecer realmente, pessoal, pela live. Dizer que, assim como a maioria de nós, estou bastante empolgado com o filme. E vamos ver o que vai acontecer aí, se vai sair realmente em dezembro. Vai ser muito bom, vai ser muito. A vibe está alta. Eu também agradeço a todo mundo. Quem quiser também entrar no Instagram do Narax Brasil,
Temos também um grupo no Facebook. A gente está com 2 grupos de leitura, que é uma coisa fantástica, tá? Um grupo de leitura que vai começar a Duna agora em junho. Quem quiser interesse em entrar também pode contatar lá no Instagram, Duna Rocks Brasil. Nós temos 104 pessoas para fazer essa leitura. Agradeço a todos mais uma vez. Cláudio, foi uma honra estar aqui contigo. Tu é um cara dos antigos, um Navy antigo. Um grande abraço. Obrigadão por ter participado.